Bem-vindo, virginiano, à sua leitura do mês de julho! E aí, gente, como é que vocês estão? Como vocês passaram aí do último mês? Gente, me contem nos comentários. Quero ouvir a história de vocês, sabe que eu amo ouvir as fofocas todas. Enfim, me contem aí o que é que tá acontecendo com vocês, como é que vocês lidaram com as mensagens que a gente conversou mês passado. Enfim, vamos ver aí o que esse julho está trazendo para vocês, virgem. Antes da gente começar, vou pedir para você aí que não se inscreveu neste canal. Se inscreve, gente, não dói nada, é só um clique. Ativa também as notificações para você saber sempre que sair vídeo novo por aqui. E deixa o like, né, gente, porque ajuda demais eu continuar fazendo esse trabalho. Outra coisa, se você quer saber como é que faz uma leitura individual com você, Lucas, tem um link aqui na caixa de descrição. Você vai falar comigo diretamente lá no WhatsApp, vou te passar os valores, passo tudo bem certinho, como funcionam os atendimentos individuais, que é com a sua energia, uma leitura personalizada, bem legal, imperdível, eu diria, mas para você saber como funciona, me manda uma mensagem por lá, tá bom? Mas vamos à leitura deste mês, vamos ver aí, né, virginianos? O que temos? Estou aqui já com o meu baralho, vou dar aquela última embaralhadinha final para a gente saber o que esse mês está trazendo para vocês. Tá bom? Lembrando que essa é uma leitura para os nativos de Virgem, pessoas com Sol, Lua, Ascendente ou meio do céu, mas como eu sempre digo nesse canal, minha gente, dá uma olhada nos outros vídeos do canal, na playlist deste mês, às vezes tem uma leitura que vai trazer respostas para você, uma complementação, e se essa leitura aqui, gente, não ressoar, não tenta forçar, né, encaixar com força, falar assim, ah, não, essa é a minha leitura, porque às vezes realmente a sua leitura é outra. Então dá uma olhada nos títulos, às vezes tem uma leitura lá te chamando e você tá dando bobeira aí, entendeu? Mas vamos lá, minha gente, vamos começar com essa leitura deste mês de julho. Vamos ver, né, gente? Olha, já saiu aqui um 5 de espadas, aquela coisa. Não vou falar nada, vou esperar. Ó, saiu um louco aqui. Gosto bastante. Um rei de paus, também, bem legal. Opa! Apareceu o sol, que coisa linda. Vamos lá. Um ás de espadas. E um 6 de ouros. Gosto também. Tô sentindo tirar mais uma carta, não sei porquê, eu vou tirar. Tirar, seguir a intuição, né, gente? Uma rainha de espadas também. E no fundo do maço, nós temos a carta da morte. Vamos conversar, então. Primeira carta, né? Vamos falar aqui da carta que representa vocês esse mês, que é a carta do louco. Amo essa carta, né? Realmente, para muitos de vocês, sinto que estão começando uma nova jornada, né? Estão começando um novo processo. Então, alguma coisa vem se finalizando ou se finalizou já mês passado. Mas eu sinto que vocês estão muito abertos esse mês. Começa um mês se divertindo mais, tacando um foda-se para algumas coisas também, tentando não racionalizar muitas coisas, tentando não pensar demais nas coisas, né, Virgem? Vocês estão, assim, tentando levar a vida de uma forma mais leve, pelo menos agora esse mês. Então, eu sinto vocês, assim, brincando mais também, com uma energia até mais divertida. Para quem não está sentindo isso, entenda que essa é a energia desse mês, essa é a pegada desse mês, né? Um mês para se divertir mais, para não se levar tanto a sério, para rir um pouco mais de si mesmo, sabe, Virgem? Esse mês não é um mês para levar as coisas tão a sério assim, tá? Porque o louco fala sobre isso, né? De se jogar um pouco mais, de brincar mais com a vida mesmo, olhar a vida pelos olhos de uma criança. Eu sinto que para vocês, virgens, é uma ótima dica, sabe? Não sinto isso como algo pesado. Porque o louco pode trazer, sim, um pouco de inconsequência, né? Alguém que vai para as coisas sem racionalizar, sem pensar, até uma impulsividade às vezes, mas não é o caso aqui, tá? Eu sinto que vocês realmente estão se jogando mais esse mês e precisam fazer um pouco isso. Não estou falando aqui de responsabilidade, tá, gente? Não estou falando para vocês serem irresponsáveis, mas só para não pesar mais mesmo as coisas, sabe? Esse mês é um mês para ser mais leve, na medida do possível, do que vocês conseguem fazer também, tá, gente? Pelo amor de Deus, cada um no seu contexto aí,
né? Tem que entender onde cabe essa leveza, onde cabe essa diversão, tá? Agora, qual é a força potente aqui? Um 5 de espadas. Então eu sinto que essa leveza aí que vocês estão tendo, muitos de vocês estão vendo, porque vocês começaram a perceber que do jeito que estava, não estava dando certo, né? O 5 de espadas, ele fala às vezes sobre quando a gente conquista algo que a gente queria muito e a gente percebe que não era bem aquilo que a gente queria, sabe? O 5 de espadas, até às vezes eu chamo ele de uma vitória amarga, né? Porque quando a gente vence em algum nível, mas a gente percebe que essa vitória não trouxe felicidade para nós. Então, talvez, né, virginianos, vocês venham aí fazendo muitas coisas que vocês achavam necessárias, estavam ali numa luta constante, tentando equilibrar várias coisas, e aí conseguiram, de alguma forma, chegar nesse lugar que vocês achavam que era o que vocês precisavam fazer, e começaram a perceber, bom, acho que não era isso. Então é por isso que esse mês vem como uma soltura. Sabe, julho é tipo, solta, virgem, vamos soltar aí as coisas, sabe? Porque claramente vocês estão vendo que aí muitas coisas que vocês achavam que tinha que ser, não tá dando certo, né? Até que você vem aqui, tem uma coisa de essas crianças fazendo tipo uma birra com essa outra criança, né? Então, assim, é uma teimosia também, algo que a gente estava teimando muito, né, numa coisa que não estava dando certo, né? E claramente todo mundo aqui tá meio infeliz nessa carta, eu falo, né? Então, eu sinto que esse mês vem como uma soltura. Olha que interessante, né? Com vocês soltando, se divertindo, brincando mais, porque vocês entenderam que alguma coisa não estava dando certo, né? Então, isso é uma potência, uma força a favor de vocês. Agora, qual é o desafio desse mês, meus anjos? Aparece aqui um rei de paus, né? Então, aqui esse rei de paus eu acho ele interessante, porque apesar de ele ser um rei, né, e ele tá numa festa, ele não parece lá estar muito animado nessa festa, né? Começa por aí. Ainda que o rei de paus seja um rei muito propulsor, é um rei que conquista, né? Nessa carta em específico eu não consigo ver ele como um rei super alegre e feliz, né? Eu sinto ele um pouco pensando nas glórias da juventude dele, né? De quando ele era um cavaleiro com velocidade, quando ele podia fazer tudo o que ele queria, quando ele podia viajar em grandes distâncias. Então eu sinto que esse mês, virginianos, o desafio é não ficar muito olhando, né, essas lembranças do que eu podia fazer em outros contextos, né, vamos dizer assim. Então a gente está aí nesse momento que as coisas ainda estão restritas, né, infelizmente, então a gente precisa ter um pouco de paciência, a gente também não pode ficar regulando e julgando a nossa vida com o olhar de 2 anos atrás, né? Então, assim, no que eu podia fazer, no que eu podia ser e agora não sou. Tanto que esse mês vem com essa, né? Vamos soltar, vamos brincar, vamos fazer o que a gente pode fazer. Sem levar tudo tão a sério, tão à risca, tão ao pé da letra, sabe? Virgens, é tipo, vamos tentar fazer o que dá, sem pensar demais, entende? É um pouco essa a pegada desse mês. E, claro, aqui também o rei de paus é um rei que tem muita potência, tem muitas vontades, né? Ele domina as próprias vontades. Mas como isso vem como desafio, eu sinto que esse mês, né, pode ser também que vocês não consigam dominar os próprios desejos, né? Que os desejos dominem vocês um pouco, né? Vocês fiquem um pouco sobrecarregados aí, com vontade de fazer as coisas, mas como se isso, né, ficasse maior do que vocês. Então tem que ter um cuidado aí também, igual eu falei, com essa certa impulsividade. Mesmo que isso não seja uma característica muito virginiana, eu acho importante vocês tomarem um pouco de cuidado aí sim com uma certa impulsividade, né? Porque às vezes a gente quer fazer coisas que a gente fazia em outros contextos e agora talvez não seja o momento, né? Ou também quando vem um desejo, uma vontade que desanima a gente, né? Porque, ó, olha como esse cara tá triste, porque ele tá com vontade de fazer coisas que ele fazia antes, mas ele pensa que ele não pode. E aí que a chave pode virar, tá? Quem disse que vocês não podem fazer? Claro que existem restrições, gente, mas será que todas essas limitações que vocês estão pensando, elas são totalmente reais? Será que não tem algo que vocês poderiam fazer agora, hoje? Mas são vocês que estão aí se limitando, dizendo para vocês mesmos que vocês não podem fazer? Vale pensar nisso também. Até porque, ó, a força de ação aqui é um sol.
Eu já estou pronto para ir em frente. O Sol também fala sobre a nossa luminosidade, quando a gente já está pronto para viver a nossa verdade no mundo. E o Sol também fala sobre uma coisa que é muito clara, né? Então, eu já tenho muito claro o que eu quero, quem eu sou nesse momento. Então, eu já sei o que eu quero fazer. Até porque eu entendi muitas coisas que eu não quero mais na minha vida. Eu entendi que eu tenho que levar as coisas menos a sério. E que talvez alguns desejos que eu tinha antigamente, eles podem acontecer agora. Eu posso me empoderar dos meus desejos de novo nesse momento. Então, o Sol vem trazendo toda essa luminosidade, dizendo também que esse mês vocês têm que se empoderar um pouco mais dessa força de vocês, Virginiana. Que é uma força de trabalho, que é uma força analítica também, uma força comunicativa, expressiva em algum nível também. Né? Vocês são regidos por Mercúrio. Então eu sinto que vocês já estão prontos para expressar a verdade de vocês no mundo, né? Nós temos aqui, eu falo isso também porque o Sol traz um pouco da energia geminiana que tem a ver com Mercúrio. Então está na hora de expressar a verdade, a luz de vocês nesse momento. Então também me fala que, por meio dessa realização que vocês estão tendo aí, de que algo que vocês queriam não é bem isso, né? Também eu sinto que vocês já podem ser muito honestos. Esse mês é um mês também que exige uma certa honestidade. Lembra que eu falei, né, de olhar a vida com os olhos de uma criança? Eu sinto que tem um pouco a ver com isso, né? De vocês serem muito claros, né? Uma criança, ela não mente, né? Claro, tem casos que ela mente, mas de uma maneira geral, uma criança é muito honesta. Se você pergunta se aquilo é bonito ou feio, ela vai falar o que ela realmente acha, né? Ela não vai ficar com relutância em falar alguma coisa para você. Então eu sinto, virginianos, que esse mês vocês podem ser muito honestos e devem ser muito honestos com as pessoas. Né? É o momento de vocês mostrarem a verdade de vocês. Por outro lado, eu vejo que há uma resistência aqui nesse Ás de Espadas, né? Essa carta da resistência aqui. Então eu vejo vocês com resistência de entender aí a força da mente de vocês, como a mente de vocês pode impactar, né, a vida dos outros e como a expressão de vocês. Lembrando que o Ás de Espadas, né, o naipe de espadas, fala também muito de expressão, de comunicação. Então, às vezes, vocês acham e subestimam até, né, virginianos, a capacidade que uma fala honesta tem. Né? Às vezes a gente acha que, eu vou ser honesto e não vai mudar nada, a pessoa não vai entender. Mas às vezes ela vai. Em algum nível ela vai absorver aquela verdade. E às vezes, gente, nem é sobre falar literalmente. Às vezes é só uma postura diante da vida. Então eu me coloco numa postura mais honesta, mais verdadeira, né? Com um pensamento mais honesto. Lembrando outra coisa também, gente, é que o Ás de Espadas fala sobre essa capacidade da nossa mente de criar realidades. Ó, a gente tem uma fada aqui, né, que fala sobre como a nossa mente pode criar realidades. Nossa mente é mágica. Essa que é a grande da verdade. E aí, vocês estão aí achando que vocês não podem mais fazer, que vocês não têm mais a força de antes, a capacidade de antes, a potência de antes. E aí, que realidade vocês estão construindo a partir disso, virginianos? Então, vale esse mês lembrar da capacidade, da força que a mente de vocês tem. Tá bom? A leitura toda está sendo indicada para um 6 de ouros, né? Com vocês, por uma certa generosidade. Eu falo 6 de ouros, né? Esse homem que ele tem tanto que ele já pode ofertar para as pessoas, né? Ele pode colaborar. Ele já está tão seguro de si, ele já tem, né, de alguma forma, um lugar tão seguro para si que ele pode ajudar os outros. Então eu sinto um pouco também, virginianos, que esse mês vocês precisam se empoderar de algumas coisas, da verdade e honestidade de vocês, até porque vocês podem ajudar muitas pessoas. É como se muitas pessoas fossem ser beneficiadas dessa honestidade, dessa verdade, dessa tranquilidade também, dessa leveza que vocês podem trazer para a vida de vocês. Eu sinto aqui que muitas pessoas vão receber, né, vão ser ajudadas por meio de vocês esse mês. E aí eu senti de pedir uma outra carta, uma rainha de espadas, né? Porque eu acho que essa rainha de espadas aqui é uma rainha de luta, ela é uma grande líder.
Mas eu falo que essa rainha ela também tem uma grande ferida interna, porque ela passou por dores e situações muito terríveis durante toda a caminhada dela. Então essa rainha, né, eu sinto que é isso, vocês têm esse mês uma capacidade de liderar, de levar muita gente, de ajudar muita gente, mas no momento que vocês ficam lá presos na mente de vocês ficam muito na mente de vocês, né? Vocês acabam esquecendo do poder que a mente tem. Aí eu sinto que isso derruba. Aí eu sinto que isso derruba e derruba bonito, tá bom? Mas é só eu acho que é um adendo, é uma nota ali, um destaque para vocês terem de cuidado, porque eu acho que para a grande maioria aqui é um mês muito gostoso. Como eu falei, é um mês mais alegre, de olhar, né, as coisas com mais leveza, com mais brincadeira. Gente, quando eu falo, né, olhar com mais leveza e brincadeira, não estou falando para a gente esquecer o que está acontecendo no mundo, fingir, né, que tudo que está acontecendo não está aí. Não é sobre isso. É sobre a gente trazer essa leveza para o nosso dia a dia, para as pequenas coisas. E se você falar, não, Lucas, não é possível ter essa leveza nesse contexto. Então, assim, vale você aí tentar se perguntar se não é possível trazer isso para momentos muito tranquilos. No café da manhã, né, quando você está perto da sua família, das pessoas que você ama, que você vai ver que há momentos de diversão e de leveza. O problema é quando você começa a pesar até esses momentos, aí a vida fica insustentável. Aí apareceu aqui essa morte no fundo do mato, porque eu acho que vocês vêm passando por uma transformação. Entende, virginianos? Tem muita coisa que está morrendo dentro de vocês. Só que esse é um processo. Sinto que isso não é agora que muitas coisas vão terminar e vão embora. E também não, né, tipo, não vai ser amanhã, digamos assim. É um processo. Vocês têm que aceitar isso. Por mais difícil que seja, é um processo. Então, para que tanta rigidez, né? Vocês entenderam que essa rigidez ela não leva a lugar nenhum. Por isso que esse mês é um mês para tentar enxergar as coisas de maneira mais leve. Isso vai ajudar muito vocês. Mas vamos para as cartas de conselho, gente. Vamos para as cartas de conselho, que eu quero saber, estou aqui com o meu oráculo. Quero saber quais são os conselhos para os virginianos nesse mês de julho. Vamos lá. Apareceu aqui já um Stuck in the Mud, né? Que é preso na lama. Opa, saiu duas cartas aqui, vou aceitar as duas, hein? Apareceu aqui o Deep Freeze, né? Que é esse gelo congelante. Gelo congelante é uma redundância, mas é redundante mesmo, gente. E o Rescue, que é o resgate. As cartas já apareceram muito por aqui. Olha que interessante, virginianos. Apareceu aqui duas cartas que para mim falam de coisas muito semelhantes, né? Mas a primeira delas é esse preso na lama. Então eu sinto que, nesse momento, virginianos, vocês podem estar se sentindo aí meio estagnados, meio paralisados, né? Ou até frustrados, muitos de vocês frustrados porque viram que algo que vocês queriam muito não era bem do jeito que vocês achavam, ou algo não deu certo mesmo na vida de vocês. E vocês estão um pouco chateados com isso, né? Então, eu acho que nesse momento, né, o conselho aqui é, se algo deu errado, algo que vocês queriam muito não era bem do jeito que vocês queriam, esse momento é um momento de reavaliação. E nessa reavaliação, que vocês possam ir com mais leveza diante das coisas, vendo que às vezes vocês podem pesar, né, alguns objetivos que vocês têm. Então, esse momento é um momento mais introspectivo, não tem como. Até porque nós temos aqui, né, esse frio congelante, né? Nós estamos no inverno, gente, que é uma estação de hibernação, de olhar para dentro, né? Então, esse momento, ainda que ele pareça muito duro, muito difícil, muito paralisado, isso não quer dizer que a gente não tenha que olhar para dentro, olhar para aquilo que é importante para nós, entrar em contato com a nossa luz, porque a nossa luz, gente, ela está dentro da gente, ela não está lá fora. É olhar para a nossa verdade, para a nossa honestidade, para aquilo que a gente pode colaborar com os outros. Entendendo também, gente, que às vezes uma postura mais honesta, mais calorosa, ela ajuda e colabora demais na maneira como a gente se relaciona com as pessoas, no nosso dia a dia.
Porque se a gente começa a ser duro, discutir com todo mundo, então imagina, esse contexto que já é difícil, já é paralisante, ele fica ainda mais complicado. Então esse mês também eu sinto que muitos de vocês têm que serem um pouco mais amorosos consigo mesmos e com as pessoas, tá? Porque eu sinto que há uma dureza aqui, né? Uma dureza que tá ficando para trás. Vocês já estão soltando, eu já sinto esse mês vocês muito mais soltos, Virginiano. Nossa, sinto vocês bem mais soltos. Mas ainda vocês se prendem em umas coisas assim, tipo, ai, no que eu não posso fazer. E aí isso leva vocês para baixo, deixa vocês tristes. Mas olha que interessante, o resgate está vindo, tá? O resgate está vindo. Isso quer dizer que se mantenham abertos, virginianos, e principalmente estejam em contato com essa força divina. Às vezes a resposta que você quer, se você está se sentindo perdido, não sabe o que fazer porque deu errado, e aí agora você está assim, tá, eu taquei o foda-se, mas ainda tô um pouco angustiado, eu ainda tô pensando muito no que eu quero fazer, nas coisas que eu quero que deem certo, né? Se você está se vendo pensando nessas coisas, se conecta com essa força maior. Lembrando que nessa carta, né, essa generosidade, ela parte de um padre. Pensando que às vezes a ajuda que as pessoas precisam, ela não é só financeira, ela também é espiritual, né? Então, de alguma forma, eu sinto que vocês estão sendo chamados aí para se conectar com uma força maior, né? Como eu disse, apareceu o sol aqui. Eu sinto que essa ajuda vai trazer também uma verdade sobre vocês, sabe? Sobre o que vocês já são, sobre a força de vocês no mundo, sobre a luminosidade de vocês. E vocês vão se ver capazes de coisas que vocês não estão conseguindo enxergar, tá? Então, vamos lembrar, o resgate está aí. Para quem quer, o resgate está aí, gente. Mas vocês precisam se conectar com essa força maior. Lucas, como é que eu me conecto? Gente, cada um vai fazer isso da forma como sentir, né? Cada um tem uma fé, tem um credo. Acho que não cabe a mim aqui falar para vocês exatamente. Mas o que eu posso dizer é que às vezes é mais simples do que parece. Às vezes é simplesmente parar, sentir e conversar com essa força maior. Pelo nome que você sentir. Pode chamar de Deus, chamar de universo, enfim. O que você sentir de chamar. Tá? Mas eu sinto que é nessa comunicação que muitas coisas vão ficar claras. E não deixem, gente, realmente não deixem que daí essas feridas que em algum momento, né, essas coisas que vocês viveram que foram tão difíceis, que isso tire o poder de vocês governarem a própria vida. Porque essa rainha, ela precisa estar muito forte agora, né, para governar, para liderar as pessoas. Eu não sei porquê, mas eu sinto que no campo virginiano esse mês, vocês estão sendo solicitados para encabeçar algum tipo de liderança, né? Como se vocês tivessem que tomar algum tipo de decisão, né? E decisões que vão interferir na vida de outras pessoas, né? Não só na de vocês. Então, vocês precisam se colocar num lugar, numa postura, né, mais confiante, de mais liderança, tá? Mas lembrando também que isso não precisa ser duro, gente. Pelo amor de Deus. Lembrando que a carta de vocês esse mês é o louco. Então, assim, é fazer isso, mas, de certa forma, também entender que às vezes é importante rir de si mesmo, se divertir com o processo. Não vamos pesar as coisas, tá bom? É isso que eu tenho para vocês. Virgens, esse mês. Gostei da leitura, achei uma leitura bem legal, bem leve, né, divertida. Tem um ponto ou outro, como sempre tem, porque nada na vida, né, gente, é só luz ou sombra. Tem sempre os dois, a gente tem que saber equilibrar tudo isso, tá bom? Desejo um ótimo mês de julho para vocês, um grande beijo, um grande abraço, e a gente conversa no próximo vídeo.